Fala, carequetes e carequitos, tudo belezinha? Caraca, hoje vem agradecer a todas as mensagens e comentários que vocês deixaram no vídeo onde ele mostrou a cara pela primeira vez. Eu confesso que eu tava bem nervoso, porque como eu sempre digo, a estrutura de um canal onde a pessoa aparece é bem diferente da que eu tinha anteriormente. Até o vídeo passado eu só sentava o rabo na cadeira, fazia um texto, gravava a voz e depois ia só inserindo memes e gifs. Mas essa é muito fácil. O certo é GIF, mas o mundo inteiro fala GIF, então acabou. Já mostrando a cara, você tem que se preocupar com o ângulo da câmera, cenário, figurino, iluminação, e como o careca tá aprendendo isso do zero, vocês ainda vão ver alguns errinhos e defeitinhos, como a iluminação estourada do meu segundo sol que eu tenho aqui. Quando o segundo sol chegar... E até a minha camisa abotoada errada. Ah, tava assim, ó. Agora eu aprendi. Então, dito isso, mais uma vez eu agradeço tanto as mensagens elogiando quanto as criticando. E se vocês puderem e quiserem, deixem mais perguntas pra gente sempre poder fazer o Careca Responde. Só não garanto que vai dar pra fazer toda semana, porque como eu sempre falo, fazer 2 vídeos por semana é muito cansativo. Pra quem tá chegando agora, eu costumo lançar os vídeos inéditos no sábado e lanço cortes dos meus vídeos antigos na quarta. Eu lancei o vídeo de estreia na quarta porque eu já estava 2 semanas enrolando, então eu achei que ia ser demais pedir para esperar até hoje no sábado. Mas agora lançar cortes de vídeos onde eu não mostrava a cara, eu acho que vai ser estranho, então eu ainda vou ver o que eu faço. Se eu lanço um vídeo só por semana, só sábado, se quarta eu faço um mais informal, só comentando filmes, ou se eu começo a cagar para essa programação e lançar vídeos a la caralho, como tem YouTube que faz por aí. Não gosta de mim? Seja igual ela. Se exploda. Na verdade eu não sei ainda, então deixe suas opiniões aí nos comentários, porque agora a gente vai falar de coisa boa. Pode começar a ligar antes que as linhas congestionem, hein? Política. Você tá falando sério? Putz, cara. Já tem tempinho que eu não trago uma polêmica cabeluda e cascuda aqui no canal. E hoje eu vou tentar explicar nos mínimos detalhes o que seria o marxismo cultural. Se ele existe mesmo, como ele age, por que ele seria mais perigoso do que o marxismo convencional. Então agora eu peço para tu ir ali embaixo, deixar teu like, se inscrever, clicar na sineta para receber vídeo novo e botar tuas luvas de boxe, porque depois da vinheta é treta pura. Vai! Fala pessoal! Careca tava afim de falar desse assunto há um bom tempo já, porque eu sempre vejo ele saindo nas discussões sobre a lacração dos filmes, quadrinhos e games, e muita gente fala muita besteira sobre isso. Inclusive é comum você ver gente de esquerda dizendo que marxismo cultural é uma teoria da conspiração. Mas isso não é novidade, né? Já que esquerdista adora negar a realidade. A Venezuela sofre preconceito? Eu acho que sim, bem bastante. É um país que ele é muito melhor do que falam que é, né? Com certeza. E você acha que é um país tão democrático quanto o Brasil? Muito. Porra! Então hoje eu vou tentar fazer um apanhado da ideia como um todo. Nem tão complexo a ponto de ficar chato e difícil, mas nem tão simples a ponto de ficar burro e vazio. Vou fazer daquele jeitinho que o careca faz e que tu adora. Eu sei. Marxismo cultural é um termo relativamente novo. Ele começa a ser usado na década de 90 e se baseia na ideia de que os socialistas estariam usando ideias marxistas para atacar e minar os pilares da nossa cultura e sociedade. O careca já tem uma porrada de vídeos falando sobre o comunismo, então eu vou colocando os cards dele aqui ao longo do vídeo, aqui, por aqui, por aqui, por aqui, e caso vocês não encontrem, vocês vão ali embaixo na descrição que eles vão estar todos ali. Então, como eu já falei muito sobre esse assunto, eu não vou me ater muito detalhadamente ao que seria o marxismo não. Mas, se você não souber exatamente o que seria, a gente pode dizer que é uma doutrina política e filosófica criada pelo alemão Karl Marx. E pelo coitado do Friedrich Engels também, né, que ninguém lembra dele. Em meados do século XIX, começa o que a gente chama de Revolução Industrial. Essa época é quando começam a surgir as primeiras indústrias e fábricas. E aí começa também a relação entre empregado e patrão. Essa relação já existia antes, mas é na Revolução Industrial que ela toma essa cara que a gente está acostumado hoje. Na verdade era bem pior, tu trabalhava que nem um condenado por 14, 15 horas, não se aposentava, criança trabalhava também.
Era tenso o bagulho. Pensando bem, se você comparar com quem trabalha em shopping, é basicamente a mesma coisa. Então, nesse contexto, Marx e o Engels começam a Puta que pariu! Faz tempo que eu fiz essa buceta. Vamos lá. Oi? Então, nesse contexto, Marx e Engels começam a divulgar suas ideias de como a sociedade iria responder a toda essa exploração a partir dali. Mas, como ninguém conhece o Engels mesmo, eu vou falar só como tendo sido Marx. Se nem comunista dá valor ao cara, eu é que não vou dar. Tô triste, não tô feliz. De uma forma bem resumida, o Marx dizia que os trabalhadores deveriam se unir e tomar os meios de produção, ou seja, as indústrias e as máquinas dos patrões. E como eles fariam isso? Na base da porrada mesmo. Ah não, careca, quando Marx fala de tomar os meios de produção, ele não tá falando só de tomar as indústrias, não. De fato, ele não está falando só de tomar indústrias. Meios de produção era toda a estrutura que uma sociedade usa para trabalhar, ou seja, água, cavalos, energia elétrica, transportes, comunicação, terras e também máquinas e os prédios onde elas estão. Ou seja, tudo que compõe a sociedade faz ela funcionar. Então, o que basicamente o Marx falava era para os trabalhadores tomarem a sociedade como um todo na base da porrada. Lembre-se disso quando seu amigo comunista falar mais amor, por favor. Amor é o cara. É o cara. E aí o que o Marx pregava foi posto em prática em 1917 na Rússia. E a Rússia, ou União Soviética, como ela começou a se chamar, se tornou a responsável por espalhar essas ideias e patrocinar novas revoluções mundo afora. Foi dessa forma que aconteceram revoluções parecidas na China em 1949, em Cuba e na Coreia nos anos 50, etc. Só que à medida que essas revoluções foram acontecendo, os governos dos países que tinham movimentos marxistas foram cada vez mais se protegendo, e as revoluções violentas começaram a ficar cada vez mais difíceis de acontecer. Aí os socialistas, já nos anos 60, começaram a procurar outras formas de lutar. Eles se lembraram de um outro teórico do começo do século, cujas ideias tinham passado em branco na época, mas que agora era uma boa resposta para o problema que eles tinham em mãos. Antônio Gramsci, ou Gramsci, eu não entendo muito de italiano, o que é uma ironia, porque meu avô era italiano, veio da Itália, mas enfim. O Antônio Gracinha foi um marxista italiano dos anos 20, tendo inclusive fundado o Partido Comunista Italiano. Mas quando Mussolini e seu fascismo começaram a ganhar mais força na Itália, Gramsci foi preso. Já na cadeia, Gramsci escreveu uma série de cadernos com anotações sobre o que ele julgava serem os erros da esquerda marxista até o momento, e como a revolução definitiva poderia ser feita. Esses cadernos ficaram conhecidos como os Cadernos do Cárcere. Basicamente, o que a teoria dele se diferenciava do Marx era na ideia de superestrutura. Lembra que o Marx dizia que para a Revolução Socialista acontecer, os trabalhadores deveriam tomar os meios de produção? Ou seja, toda a infraestrutura que permite que a sociedade possa existir? O Gramsci, por sua vez, falava que além dessa infraestrutura, a classe trabalhadora deveria tomar também o que ele chamou de superestrutura. Enquanto a infraestrutura seriam as coisas físicas e materiais, como água, prédios, terras, a superestrutura seriam as ideias, ideologias, doutrinas e crenças da sociedade. Basicamente, para ele, o erro de Marx foi dizer para os trabalhadores dominarem objetos e coisas, mas não ideias e pensamentos. Se um grupo de trabalhadores começa a querer tomar um país, invadindo fábricas e tomando terras dos ricos, a maioria das pessoas vai se opor a isso, porque isso é errado. É roubo. Normalmente as pessoas entendem que se alguém possui um pedaço de terra, ou se comprou uma fábrica, isso é dela e ninguém pode tomar. Isso é o direito da propriedade privada, uma das coisas mais básicas da vida humana. Mas e se as pessoas parassem de pensar assim? E se toda a sociedade começasse a pensar que não existe propriedade privada? E se pensassem que você só pode ser dono de uma coisa se você trabalhou para construir ela? E foi aí que a coisa ficou muito mais perigosa, porque enquanto Marx dizia para os trabalhadores literalmente meterem o pé na porta e tocar o zaralho, Gramsci falava que a tomada das ideias deveria acontecer na maciota, sem a sociedade perceber. Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo? E como isso seria feito? Bom, ele sabia que as ideias e crenças nascem nas escolas, nas igrejas, nas faculdades e, mais importante, dentro de casa, através dos nossos pais e mães. Então, segundo ele, os marxistas, ao invés de se reunir em grupos armados, como estavam fazendo antes,
deveriam agora se infiltrar nas escolas, nas igrejas, nas faculdades e em algum momento até na casa das pessoas. E aí lembra que nos anos 60 estava cada vez mais difícil de se promover uma revolução marxista armada? Então, como eu disse antes, os filósofos marxistas da época, que estavam meio sem saída, resolveram dar uma olhada nos cadernos do Gramsci. E aí, deixa eu ver o que esse italiano de cabelo de ninho de passarinho escreveu aqui. Caralho! E é claro que eu estou explicando de uma maneira muito simplista, para o vídeo não ficar muito longo. Dentre esses muitos filósofos de esquerda dos anos 60, existiu, por exemplo, a chamada Escola de Frankfurt. Eles criaram o conceito de indústria cultural, que é a banalização da cultura como se ela fosse um produto industrializado. Do mesmo jeito que o capitalismo começou a industrializar comida para venda em massa, eles diziam que a cultura do capitalismo também era industrializada, enlatada. E por isso deveria ser rejeitada. Você já deve ter escutado algum professor seu falar que os filmes de Hollywood são enlatados americanos e que eles só servem para colocar ideias capitalistas na cabeça das pessoas. E no caso do Rambo 2 e 3, ele até que não tá muito errado não. A guerra e tudo mais pode estar errado, mas não odeio seu país por isso. Odiar? Eu morreria por ele. Mas e o Gramsci, carex? Então, tanto as ideias do Gramsci quanto da Escola de Frankfurt criaram o que a gente chama de marxismo cultural. Mas enquanto o Gramsci só falava de tomar escolas, igrejas, até porque quando ele escreveu os cadernos, na década de 20, não existia essa cultura de TV e cinema, né? A Escola de Frankfurt, por sua parte, já incluiu a chamada cultura de entretenimento nesse bolo. Então não tem muito mistério. Basicamente para esses caras, toda a nossa cultura atual é ruim, motivada pelo capitalismo e deve ser rejeitada em detrimento das ideias socialistas. E como a esquerda é mutante, ela muda suas armas e seus alvos de acordo com os tempos. Nos anos 60, eles começaram a largar um pouco esse papo brega de trabalhadores contra os patrões e começaram a investir em liberdade sexual, feminismo, políticas identitárias, etc. Entendeu por que o careca vive dizendo que lacração não é uma coisa nova? Ela já existe há muitos anos. Desde então, a esquerda tem se especializado não em combates, mas, como eu disse antes, em se infiltrar nas escolas, igrejas, faculdades e até nas nossas casas. É por isso que quase todos os seus professores são de esquerda e falam mal do capitalismo. E é por isso também que tá cheio de padre comunista e pastor com ideias pra frentex e tal. E é claro, é por isso também que os filmes e quadrinhos estão cheios de mensagens progressistas, porque desde os anos 60, essa é a forma que a esquerda encontrou de mudar nossas ideias e destruir nossa sociedade. E se você acha que eu exagerei, olha aí as palavras do próprio Gramsci. A transformação deve ocorrer na arte e na ciência política. As superestruturas da sociedade civil são como o sistema das trincheiras na guerra moderna. Mamma mia! Sim, o meu Gramsci é meio Mario. E como eu sou neto de italiano, então tenho lugar de fala pra zoar italiano. Fica na moral aí. E aí, meter pessoas com ideias marxistas nas escolas foi fácil. Quase todo professor já tem o ideal de querer mudar o mundo mesmo. Nas igrejas também. Afinal, a esquerda monopolizou a ideia da caridade e fez as pessoas acreditarem que só através do socialismo é que dá pra ajudar o próximo. Nas artes, música e cinema, mais fácil ainda. Só acenar com sexo e drogas e pronto. Aí esse meu amigo Luiz falou assim, ele quer fazer novela na Globo. Ele olhou pra mim assim e falou assim, você, pra entrar, você tem que participar do quartinho do PC. Eu falei, PC? Quem é? É o quartinho do pó e do cu. Você cheira? Eu falei, não. Você dá o cu? Eu falei, não. Então não vai entrar. Mas e dentro de casa, careca? Você disse que a família é a parte mais importante. Pois é. Até antes dos anos 60, mesmo a esquerda super radical só falava as besteiras de sempre contra o capitalismo, talvez um pouquinho de feminismo, mas nada muito novo. Agora, com as ideias do marxismo cultural, eles foram muito além. Atualmente, então, eles estão até questionando o que é ser homem e mulher. Estão questionando a própria língua. Estão querendo que você esqueça tudo o que você aprendeu sobre o mundo e entenda ele de uma forma totalmente nova e absurda. E se você mostrar esse novo mundo para uma criança, ela talvez até aceite. O problema é que as crianças não nascem do nada. Elas nascem nas famílias. E aí os pais que sabem como o mundo real é, tratam de ensinar as crianças como as coisas realmente são, antes da cultura woke conseguir os atingir. É por isso que o principal inimigo da esquerda não é o capitalismo, mas sim a família. É através da família que vem a tradição. É através dela que vem a ideia de que tomar o que é dos outros é errado. É da família que vem o direito à propriedade privada herdada,
tão odiada pelos comunistas. É através dela que vem os valores, é através dela que vem tudo. Por isso, desde a época do Marx, existe essa sanha dos socialistas em destruir o conceito da família. Para eles, a criança não deve ser educada pela família, mas sim pelo Estado. E é por isso que a esquerda é contra homeschooling, que é o direito de você ensinar seu filho em casa e não na escola. Por isso que eles lutam tanto para enfiar marxismo no currículo escolar. Porque se o Estado socialista tiver o monopólio da educação das crianças, ele vai poder incutir a visão de mundo dele nelas antes que elas recebam a antiga visão dos pais. É por isso que tem que ser chato sim com um desenho que fala de gênero neutro. Tem que reclamar de animação que põe mulheres grosseiras como bons exemplos e que defendam criança trans sim. Porque basicamente esse tipo de obras são tentativas de incutir essa visão nova de mundo nas crianças antes ou enquanto elas estão recebendo a antiga dos pais. Ah, careca, para de exagero, é só um beijinho, é só uma bandeira. Mas essa é justamente a estratégia do marxismo cultural. É nisso que ele se difere do marxismo tradicional do Marx. Porque enquanto o tradicional prega a revolução violenta, o cultural prega mudanças na sociedade de pouquinho em pouquinho. Então, por enquanto, é só um beijinho entre mulheres, ou um tourinho que quer ser chamado de elo. O meu coração tá dizendo que eu me sinto mais à vontade usando o nome Fred. É porque eu sou não binário. E Fred é o nome que se encaixa melhor. E eu também uso Ile e Dile. Porque me chamar de ela ou de ele não parece certo pra mim. Amanhã já vai ser um personagem que é apaixonado por uma criança, outro que prega assassinato de rico como uma coisa boa, outro que tem um escravo branco e assim vai. E aos poucos a sociedade vai aceitando cada vez mais essas ideias malucas. Você já tá vendo isso no entretenimento atual. Quando começou essa onda de anti-lacração, só um beijinho homo ou só uma mudança de raça ou sexo já gerava mó guerra. Aí depois começou a aparecer um pessoal que passava pano. Ah, mas se a história for boa eu vejo sem problema nenhum. Hoje já tem um pessoal que vem com a ideia de que lacração só é ruim quando ela não se encaixa na história. Ou seja, se tiver um personagem que é comunista e pregar ódio a ricos, mas se encaixar na história, tá ok? Por isso que eu falo, sabe aquela historinha do sapo cozinhando aos poucos na panela? Ou a trolha que vai entrando devagarinho e a pessoa não sente? É igualzinho. Mas afinal, será que não daria certo ao mundo se ele fosse comunista, careca? O que tem de tão ruim nisso? Bom, se você acha a completa destruição da nossa cultura e sociedade, a perda do direito à propriedade privada, ao direito de herança, a quebra da economia mundial como um todo, a ascensão da miséria e da pobreza mesmo entre os países mais ricos, a degradação do papel do homem, a depravação da pornografia e a dominação do ateísmo, se você acha isso algo bom, vai fundo. E se você quiser saber mais sobre o porquê que eu acho que tudo isso aconteceria num Estado socialista, na verdade já acontece, né? Eu recomendo você ver esse vídeo daqui, beleza? Bom, para finalizar, porque eu já tô cansado de tanto falar, eu vou deixar meu agradecimento aos amigos que ajudaram o canal com aquele Pix esperto. E o carequito de hoje foi o Elder Brito. Valeu, irmão! Então tu já sabe, link pro Pix sempre fixo no primeiro comentário, valeu ali nos 3 pontinhos debaixo do vídeo, e você também pode se inscrever como membro do canal. Assim tu ganha emojis, acesso aos vídeos antes de eu postar, chat ao vivo e muito mais. Então é isso, pessoal. Não percam semana que vem a parte 2 do Careca Responde. Quarta eu devo fazer algum cortezinho de algum vídeo antigo mesmo, ok? Então provavelmente vai ser sábado que ele vai sair. Então beijo nas crianças e tchau!